tudo bem com vocês? Estamos aqui prontos para mais uma aula do nosso curso de auxiliar pedagógico. Meu nome é Maiara Carvalho Martins e hoje nós vamos trabalhar a temática do Projeto Político Pedagógico, o PPP. O Projeto Político Pedagógico. A meta dessa aula é apresentar para vocês os elementos constitutivos do Projeto Político Pedagógico, compreendendo este como sendo um dos principais documentos norteadores de trabalho pedagógico da escola e que deve ser elaborado de forma coletiva e dialógica, fundamentando o exercício e a construção da identidade institucional no princípio democrático. O objetivo que nós temos com essa aula é que ao final dela você seja capaz de identificar o projeto político-pedagógico como documento norteador de todo o trabalho escolar e reconhecer os princípios teóricos e legais que regem o projeto político-pedagógico. Vamos lá! Vocês já tiveram contato ou sabem o que é um projeto político-pedagógico? Para os alunos que atuam dentro do âmbito educacional, tenho certeza que conhecem, talvez nunca tenham atuado dentro de um projeto político-pedagógico, pelas dimensões que nós vamos discutir aqui hoje, mas talvez conheçam esse nome ou saibam da sua importância. Para aqueles que não estão dentro do âmbito educacional, pode ser um documento ou um assunto que vocês não tenham conhecimento. Mas hoje nós vamos apresentar para vocês, de forma bem simples e objetiva, qual é o papel desse projeto político-pedagógico dentro da escola e o quão importante é o seu fazer pedagógico dentro da escola, dentro de uma instituição. Então, um dos principais documentos norteadores do trabalho pedagógico de uma instituição é o projeto político-pedagógico, também conhecido como PPP. Este documento corresponde a um conjunto de diretrizes organizacionais e operacionais que expressam e orientam as práticas pedagógicas e administrativas da escola, conforme as normas do sistema educacional. Contudo, antes de a gente adentrar no assunto sobre o projeto político-pedagógico e falar e discutir um pouquinho mais sobre ele, nós vamos discutir sobre essas três palavras que constituem o projeto político-pedagógico. Então, por que ele é um projeto? Ele é um projeto porque ele reúne propostas de ações concretas a serem executadas durante um determinado período de tempo, e ele está em constante construção. Ele é um projeto porque quando a gente vai projetar algo, a gente tem que pensar sobre, refletir sobre. Quando nós discutimos algumas aulas atrás sobre o planejamento, a gente estava falando um pouquinho desse projeto. É algo que a gente projeta, é algo que a gente planeja para que aconteça. A gente tem um objetivo e a gente planeja e faz um projeto para que a gente consiga cumprir esse objetivo. Então, essa é a função de um projeto. Por que esse projeto é político? Ele é político porque ele tem uma intenção, como nós já discutimos também na aula sobre o planejamento. Porque ele considera a escola como um espaço de formação de cidadãos conscientes, responsáveis e críticos. E esses cidadãos, eles atuarão individual e coletivamente na sociedade, modificando os rumos que a sociedade vai seguir. Ou seja, ele tem um papel político, porque ele tem uma intencionalidade. A partir dele, eu posso construir caminhos de uma educação, e essa educação pode perpetuar na vida desses alunos, que podem influenciar na nossa sociedade como um todo. Por isso, ele é político. E ele é pedagógico porque ele define e organiza as atividades e os projetos educativos necessários ao processo de ensino e aprendizagem. Diz respeito à reflexão sistemática sobre as práticas educativas. Ele é pedagógico porque ele ocorre dentro da escola e nós temos fins pedagógicos. Nós queremos ali, com esse projeto, definir e construir caminhos sobre o processo de ensino e aprendizagem, sobre o processo avaliativo, sobre todos os processos que regem a prática educativa docente. Então, a partir dessas duas dimensões que o projeto traz, política e pedagógica, ela faz com que esse documento ele tenha em sua essência a coletividade, o diálogo, a participação. O PPP, então, ele é um projeto que ele expressa na escola ações convergentes para um mesmo objetivo. São várias pessoas participantes daquele coletivo da escola que têm um objetivo comum, e a partir desse projeto elas vão construir
um caminho e uma diretriz de como alcançar esse objetivo. Bom, já discutimos um pouquinho, bem brevemente, o que é um projeto político-pedagógico, discutimos a dimensão política e pedagógica, e agora a gente vai discutir um pouquinho de onde surgiu a necessidade da criação deste documento para a instituição escolar, de onde veio essa ideia. E essa proposta de construção de um documento que explicita e orienta as práticas pedagógicas e administrativas da escola é resultado de um movimento nacional do início da década de 1980, que provocou a abertura de escolas e a maior participação da comunidade na realidade escolar. O resultado dessas discussões foi instituído legalmente na Constituição Federal de 1988, que fundamenta a responsabilidade de reflexão e expressão sobre a intencionalidade educativa da escola e estabelece como princípio a gestão democrática do ensino público na forma de lei. Nós já discutimos em outras disciplinas, principalmente quando a gente vai discutir gestão democrática, sobre a abertura política do país que nós tivemos na década de 80 e o quão ela foi importante. A partir do documento da Constituição Federal e de todas as discussões que vínhamos tendo antes dessa Constituição, né, for promulgada, nós tivemos então a instituição da discussão sobre a gestão democrática. E quando a gente está falando de gestão democrática, nós estamos falando de uma escola que tem mais autonomia e de que, para isso, é imprescindível que tenha participação da comunidade escolar nos processos de gestão da escola, que todo mundo da comunidade escolar participe daquela escola como construtores das diretrizes que ali vão acontecer. 8 anos depois do estabelecimento do princípio da gestão democrática na Constituição Federal, como discutimos agora, foi promulgada a Lei Diretriz e Base da Educação, que nós também já discutimos, a LDB 9394/96, e a LDB 9394/96, ela também traz no seu texto a incumbência das escolas de realizarem de forma democrática, uma construção democrática do projeto político-pedagógico. Então, o artigo 12, ele define que os estabelecimentos de ensino, respeitando as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de elaborar e executar a sua proposta pedagógica. Uma coisa que é muito importante a gente ressaltar aqui é que, embora a elaboração do projeto político-pedagógico ela seja uma exigência legal, é importante que a gente fale que a gente não deve, enquanto escola, enquanto pessoas que trabalham dentro da escola ou que estão participando da comunidade escolar, a gente não deve produzir e elaborar um PPP apenas para atender uma legislação. Porque o PPP, ele é um documento muito valioso para a organização do nosso trabalho pedagógico. Ele é um documento muito valioso para a escola. Ele traz para a escola a sua identidade, ele consegue construir passos e colocar num papel, num projeto, o que a gente tem como objetivo para aqueles alunos que estão entrando na escola. Então, além disso, né, ele garante também que ele está sendo realizado. Porque se eu, enquanto comunidade escolar, participei da construção do PPP, eu consigo cobrar dessa escola se ela está realmente de acordo com o que foi proposto, se ela está agindo de acordo com o que foi proposto nesse PPP. Então, esse documento é muito importante por causa disso, por causa de uma construção coletiva, por causa de todos os envolvidos no processo de educação de uma criança, de um sujeito, podendo participar da construção coletiva de um documento que vai nortear o andamento de uma escola, e isso se faz de suma importância para o campo educacional. Além disso, é um momento de muita ruptura, quando a gente começa a pensar no papel que a escola tem e no papel que eu quero para a minha escola, na formação que a escola tem e na formação que eu quero propiciar aquele sujeito que está frequentando a escola. Então, é um momento coletivo de todo mundo se organizar e repensar uma proposta. E muitos projetos, em algumas escolas, a gente brinca no campo educacional que são projetos de gaveta, que a escola faz ou a escola até mesmo paga para fazer um projeto que não tem nada a ver com a sua realidade, ele se torna um projeto engavetado. Caso
tenha alguém que vá e peça para ver esse projeto político-pedagógico, a escola tem. Mas esse projeto político-pedagógico ele não é, de fato, efetivado dentro do campo educacional. E é uma defasagem muito grande quando a gente discute a gestão democrática e a importância desse documento para a escola. E dessa forma, aponta a necessidade de que a escola elabore, execute e avalie seu próprio PPP, tendo como pressuposto a articulação e a construção de espaços participativos. Além disso, enfatiza a produção coletiva de um projeto que diga não apenas o que a escola é hoje, mas aponte para qual caminho que ela deve trilhar, o que ela pretende ser para atender na sua função social. Ou seja, o projeto que se constrói nesse movimento é muito importante, porque ele acaba com aquela ideia de que alguém de fora vai determinar o que é importante para aquela escola. Alguém que chegue, antes tínhamos muito isso, algo que vinha de cima e apontava, nós vamos fazer desse jeito. Agora a gente tem a oportunidade de que a escola junta, ela pense, ela reflita sobre a forma de como ela vai se organizar. E a LDB ela praticamente convoca todos os profissionais da educação para pensar em uma nova concepção de organização do trabalho coletivo, do trabalho escolar. Depois de discutirmos um pouquinho sobre os pressupostos legais do projeto político-pedagógico, a gente vai discutir alguns princípios que são norteadores do projeto político-pedagógico. O PPP, contemplando a organização do trabalho da escola como um todo, deve estar embasado em princípios que norteiam a escola democrática, pública e gratuita, dando identidade à instituição escolar. De acordo com Veiga, os princípios do PPP são igualdade, qualidade, gestão democrática, liberdade e autonomia e valorização do magistério. Vale ressaltar que aqui a gente está falando que os princípios norteiam a escola democrática, pública e gratuita, mas o projeto político-pedagógico é um documento que deve ser construído e ele tem força de lei, tanto no âmbito público quanto no âmbito particular. Então, Veiga ela traz para a gente que para a gente construir um projeto político-pedagógico, a gente tem alguns princípios que são norteadores. Um princípio que ela destaca é da igualdade de condições de acesso e permanência na escola. Por que ela faz esse contraponto? O acesso ele é garantido por lei, mas e a permanência? Quando a gente pega a Lei Diretriz e Base da Educação, a gente sempre discute que o aluno tem direito ao acesso e permanência na escola. Mas quando a gente vai discutir no âmbito educacional sobre essa palavra, o acesso a gente consegue ter com mais facilidade, porque você tem uma vaga para aquele aluno dentro da escola. Mas a permanência a gente discute no sentido do ensino, do quanto eu vou fazer para que aquele aluno permaneça, as oportunidades que eu vou dar, qual eu vou considerar esse aluno que está dentro da minha escola, para que ele permaneça com sucesso na sua vida escolar. Então, colocamos aqui uma frase do Mesaros que ela é muito crítica e nos faz pensar sobre isso. O processo de exclusão educacional não se dá mais principalmente na questão do acesso, mas sim dentro dela, por meio das instituições de educação formal. A escola, todo mundo tem acesso, todo mundo tem direito à escola, mas o direito não quer dizer a vaga, porque o que mais exclui o aluno da escola é realmente como a gente funciona dentro dessa escola, sendo excludente. Então, um dos princípios norteadores é o princípio da igualdade de condições de acesso e permanência na escola, nesse sentido, de um aspecto mais qualitativo do processo de ensino-aprendizagem, do processo pedagógico, de construção, do sujeito, do que quantitativo, que fala apenas da vaga e do acesso. Um outro princípio norteador é propiciar a qualidade, ou seja, assegurar um padrão mínimo de qualidade, a qualidade na formação do sujeito, qualidade de conteúdo, qualidade de participação dos sujeitos. Esse princípio ele complementa um pouco o primeiro, falando um pouquinho do quão a gente deve considerar esse sujeito que a gente recebe dentro da escola e quão deve ser qualitativa a passagem dele dentro dessa escola. Um outro princípio norteador, que é o que a gente já discutiu também em uma outra disciplina, é o princípio da gestão democrática, que ela abrange a dimensão pedagógica, administrativa e financeira. A gestão democrática ela rompe com a visão histórica solitária da prática administrativa. Ela exige da gestão uma compreensão em profundidade dos problemas e práticas da escola.
ela supera a estrutura de poder da escola pelo fato da palavra coletivo estar sempre presente, e ela exige que a escola rompa com antigas tradições e tenha um olhar crítico na construção do PPP. A gestão democrática, ela traz para a gente no campo educacional uma nova visão de educação, onde todos os sujeitos envolvidos dentro da escola, eles têm autonomia e eles participam daquela escola, da construção dos princípios, das trilhas de aprendizagem daquela escola. Temos também o princípio norteador da liberdade e autonomia. A liberdade, que é onde todos podem influir no processo de tomada de decisão daquela escola, e a autonomia do sentido da escola estabelecer o seu próprio caminho. A escola, ela vai estabelecer a partir da realidade que ela tem, o que ela vai oferecer, qual o objetivo que ela tem. O último princípio que Veiga destaca é da valorização do magistério. O magistério, a qualidade do ensino, ela está diretamente ligada à formação docente. A partir do momento que eu me preocupo com o professor que está dentro da escola e com a formação contínua que ele tem, eu estou me preocupando com a aprendizagem que está sendo posta dentro da sala de aula. As condições de trabalho influenciam a qualidade do ensino e a melhoria, da formação inicial e continuada deve constar no projeto político-pedagógico. Todos esses princípios citados por Veiga, eles contribuem para que a gente possa pensar sobre a organização do trabalho pedagógico e pensar sobre também os limites e as possibilidades que a gente tem dentro da escola. Nós só conseguimos fazer com que o PPP se fundamente, se firme dentro da escola, se a gente pensar na realidade que nós temos. E a partir desses princípios a gente busca um pouquinho da realidade que a gente tem do chão da escola. Por fim, a gente vai discutir dos elementos constitutivos do PPP. Ao projetar ações e intenções partindo do que já é existente e das possibilidades concretas, o PPP se apoia em concepções necessariamente ligadas ao caráter social da educação e que definem a opção educativa da escola, a partir da qual a escola organiza e registra as ações que serão realizadas pela comunidade escolar para atingir os objetivos educacionais. Ou seja, o PPP é constituído de 3 partes que se integram para traçar esse projeto da escola. E esses 3 passos são constituídos como marco situacional, marco conceitual e marco operacional. O marco situacional diz respeito ao que somos. Essa primeira parte do PPP, ela apresenta o diagnóstico da realidade escolar e do seu entorno, bem como as necessidades detectadas no plano de ação da instituição de ensino. É importante porque, a partir do estudo da realidade escolar, delineia-se a identidade institucional da escola, o que possibilita identificar e fortalecer práticas pedagógicas coerentes com a identidade. Ou seja, a análise dos dados da realidade escolar possibilita definições de permanência e ou mudanças em concepções condizentes com os princípios de escola pública e que visem a aprendizagem de todos os estudantes daquela comunidade específica. Esse momento é um momento que todos ali conjuntamente pensam em que eles podem melhorar a partir do que eles são. E aí eles podem ter plano de ações, eles podem ter diversos instrumentos para que eles possam fazer essa tomada de decisão e antes, mesmo da tomada de decisão, esse processo de reflexão sobre o que a escola é, qual aluno nós temos, qual é o nosso entorno, qual é a nossa realidade. O marco conceitual é o que queremos, e essa é a segunda parte do PPP. Ela apresenta a conceituação dos fundamentos teóricos nos quais a escola se pauta para atender à sua função social, ou seja, a partir do que foi descrito no primeiro marco, a instituição de ensino relaciona o seu contexto com as concepções e pressupostos teóricos que mais se aproximam da realidade da sua comunidade escolar e das necessidades da escola pública, a fim de definir as ações a serem desenvolvidas no cotidiano escolar, bem como as projetadas como referência para o futuro. Então, esse é o momento em que eu pego o que eu sou e a partir dessa reflexão, eu projeto aonde eu quero chegar, quais são os meus objetivos, como eu vou fazer isso. E aí temos o marco operacional, que é o último, que é o como faremos. É a parte do PPP que compreende o planejamento das ações a serem tomadas pela comunidade escolar para efetivar o projeto da escola traçado nos 2 primeiros marcos. Tal planejamento é um processo contínuo de conhecimento e análise da realidade escolar em busca da solução de problemas no propósito de tomada de decisões. Nesse sentido, deve passar periodicamente por avaliação e revisão, tendo em vista o redirecionamento das ações.
É nesse momento que a gente fecha nossas ideias, fecha nossas reflexões, começamos a ter uma tomada de decisões e o mais importante, a gente sempre pega aquele projeto e revisita para a gente para nos orientarmos e para a gente também mexer. Esse projeto ele não é um projeto engessado, é um projeto que permite que a escola ressignifique, que a escola veja o que está dando certo, o que não está dando certo e mude sempre. Por isso é um processo em constante construção, em constante reflexão e participação coletiva. O que é então esse projeto político-pedagógico? O PPP, ele nada mais é, alunos, do que um documento. Ele é um documento onde eu tenho ali o nome da minha instituição, o objetivo da minha instituição, a contextualização, o que tem no entorno da minha instituição. É uma escola de periferia? É uma escola mais central? É uma escola com qual realidade? Quem são os sujeitos que eu atendo? Então, naquele documento vai estar descrito. Os sujeitos que eu atendo são alunos da periferia, são alunos de um bairro mais nobre da cidade, enfim. Literalmente um projeto onde eu vou descrever a minha realidade da escola, construído isso coletivamente, com toda a equipe escolar, com toda a comunidade escolar. E ali também eu vou traçar meus objetivos. Qual tipo de aprendizagem essa escola vai ter? Como vai ser nosso processo avaliativo? Enfim, ali dentro desse projeto você discute toda a organização da escola e tudo que eu quero enquanto processo de construção de um sujeito. Ali eu vou definir como vai se dar esse processo de construção, essa educação escolar desse sujeito que está dentro da escola. Então, ele propicia uma vivência democrática, uma construção coletiva de ideias dentro da escola. Ele rompe com uma visão autoritária de uma escola que chega com algo pronto para o aluno. Ele gera um sentimento de pertença, porque se eu participo da elaboração do projeto político-pedagógico da escola, eu sei onde eu posso cobrar, o que está sendo efetivado, o que não está, o que está dando certo, o que não está. Ele dá à escola autonomia para mostrar para a sociedade a sua identidade. Então, o PPP ele é uma roupagem, ele é a cara da escola. Ao pegar um projeto político-pedagógico, você consegue ver ali que escola é aquela, isso é muito importante. Ele deve estar embasado e pautado em uma teoria pedagógica crítica. Ele rompe com a visão de um modelo único para todos. E ele é uma ação muito desafiadora e ousada, porque ela quebra com o paradigma que a gente tem da educação, de uma educação que era muito autoritária. E talvez esse processo não aconteça em todas as escolas justamente por ser tão desafiador. Mas é algo que eu queria deixar para vocês. A importância da construção desse projeto político-pedagógico coletivo, a importância para os alunos, para os docentes, para os pais, para a comunidade escolar como um todo e para a construção de sujeitos críticos e participativos na sociedade. Porque os alunos participam dessa escrita desse projeto. Então, eles apontam também o que está sendo efetivado e o que não está sendo, e isso é muito importante. E para resumir, o projeto pedagógico ele é caracterizado como uma ação consciente e organizada. O projeto deve dar a possibilidade e capacidade de problematizar e compreender as questões postas pela prática pedagógica. Pensar a escola em uma concepção democrática significa propor caminhos viáveis capazes de concretizar o PPP. E uma citação, que às vezes eu gosto de deixar para vocês, o ponto que nos interessa reforçar é que a escola não tem mais possibilidade de ser dirigida de cima para baixo, e na ótica do poder centralizador que edita as normas e exerce controle técnico e burocrático. A luta da escola é para a descentralização, em busca de sua autonomia e qualidade. Do exposto, o projeto político-pedagógico não visa simplesmente a um rearranjo formal da escola, mas a uma qualidade em todo o processo vivido. O projeto político-pedagógico ele permite, dentro da sua construção, a gente reorganizar a escola de forma mais qualitativa, significativa e coletiva. E esse é o seu papel e é de suma importância. Por isso, convido a vocês, a toda escola que visitarem ou na própria escola, visitarem, pedirem para ver esse projeto político-pedagógico, conhecerem um pouco mais, no Google acessar esses materiais, tem muitas escolas com projetos bacanas, e eu espero que vocês, enquanto
educadores, e quando adentrarem no campo educacional, consigam participar desse processo tão desafiador e saibam um pouquinho da importância desse documento para a construção do sujeito na qualidade, né? Temos aí nossas referências bibliográficas e eu vou ficando por aqui com mais uma aula, ao finzinho do nosso módulo, e quero agradecer muito a vocês